a minha tela. Tá tudo certo? Dá para acessar a tela? Sim. Tá. Então, olha aqui, a gente parou em... a gente viu essa excentricidade de segunda ordem. Por que eu corria de segunda ordem? Porque tinha uma esbeltez no eixo X, certo? Ele era medianamente esbelto. Já no eixo Y não tinha, então se ele era pouco esbelto, eu não preciso calcular a segunda ordem, tá? O que é isso? Quando ele tem uma flexão suficiente, ele move o pilar de tal maneira que gera um momento nele, né? Devido à deformação. Tá, então aqui ele falou, força normal reduzida, a gente já tinha visto, 0,62, excentricidade 1,34, e aqui a gente tinha visto todas as excentricidades totais, 3,44 e 2,40, né? E paramos aqui, certo? Certo. Certo, né? Certo. Então, agora eu vou ter, além de uma força V reduzida, força normal reduzida, eu vou ter um momento reduzido. Esse momento reduzido vai ser o V, que eu achei lá em cima, vezes para μ x, EX sobre B, e para Y, EY sobre A. Tá vendo que o B é para o X, a base do pilar, e o A é para o Y. Então você vai pegar a orientação do pilar. Tá? Ah, professor, mas o pilar tem uma base maior. Você vai pegar direção X para X e direção Y para Y. Não tem erro. E eu vou ter um 0,11 e um 0,05. Para que eu uso essas coisas? Eu preciso jogar num tal de um ábaco. Vocês vão ver aqui, ó. D' sobre B e D' sobre A. D' sobre B. Quem que é o D' mesmo? D' é a altura útil que sobra, né? Então, altura útil total menos o H. Isso vai ser o D'. Então, eu tenho um cobrimento de 2,5, mais os estribos de meio dá 3, mais um feed no mínimo 10, vai dar uns 4. Tá? D' foi dado, acho que lá em cima, inclusive, foi dado D'. Deixa eu ver se ele falou. Não, não falou, mas a gente adotou D' como 4, que é o normal de se adotar. Tá? Então, D' como 4. Base é 20, então 4 dividido por 20 é 0,20. E esse cara fala assim, ó, olha, 0,20, você usa o ábaco 1D. Quem é este ábaco? Na pasta D, na pasta da minha matéria, você viu que eu tenho o 13D, que é o ábaco 1A, 1B, 1C, 1D e 1E. Correto? Todo mundo tem isso aí? São fotos. Tem isso ou não tem? Tem. Tem, né? Então, Sim. o ábaco A, quando o D' sobre B ou sobre A dá até 0,05, você usa o A. Quando se dá até 0,10, você usa o B. Quando dá o 0,15, você usa o C. E o 0,20, você usa o D. Ok? Vamos abrir o D. Tá vendo que tem um ábaco aqui. Nós estamos numa região, deixa eu só ver aqui que alguém falou comigo, talvez. Importante. Ah, só o aluno de outra sala perguntando se é aula hoje. Então aqui, gente, nós vamos ver, tem o domínio 4, 4A, 3 e 2. Provavelmente, como é um pilar, nós vamos estar trabalhando no domínio 4, né? E aqui, vejam, tem uma linha do Mi, uma linha do W, né, que são as curvas, na verdade, e essa linha aqui de cima é o V, tá? Então vamos voltar lá no exercício e ver que a gente achou um V de quanto? 0,62, correto? E um μx de 0,11. Isso? Sim? Anota esse valor para mim. V 0,62, alguém anota, e o μx 0,11. Beleza? Anotado? Então vamos para o V. Quanto que era o V? 0,62. Deixa eu pegar isso aqui
e jogar no Paint que vocês vão entender melhor. Ferramentas de captura. Novo. Que vai dar bom. Que eu já tenho tudo que eu preciso. Copiar e vamos lá pro Paint. Tá? Tirei, vamos colocar na linha, deixa eu ver como é que tá. Não, dá, tá muito grande. Aí, vamos colocar em vermelho. Quanto quero ver? 0,62. 0,62. Aqui tá 0,8, 0,6, tá? Essa é a linha do V, né? Tá dando para ver bem? 0,62, então aqui é 0,6, 0,8, vai ser 0,7 aqui no meio, então vai ser um pouco para baixo, mais ou menos aqui, pode ser? Sim. Né? Mais ou menos. E depois eu tinha um MIDI quanto? 0,11. 0,11. Então tá vendo que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Você tá vendo que aqui é 0,05, 0,1, 0,15, 0,20. Então o 11 vai estar mais ou menos aqui, né? Isso? Uhum. Isso. Deixa eu dar um Ctrl+C um pouquinho mais, talvez, porque aqui é 15, então aqui é 12,5, 11 mais ou menos aqui. Eu subi com a linha. Aí, deixa eu pegar uma bolinha, que eu no Paint eu não tenho limites no desenho aqui. Estão vendo que a potência aqui no Paint é violenta, né? Não, preciso de uma bolinha maior. Aí. Não. A grossura. Aí. Acho que aqui vai dar. Então aqui é onde ele cruzou. Certo? Ok? Todo mundo conseguiu ver? Sim. O W, Ok. aqui é 0. Aqui é 0,1, 0,2, 0,3, né? Ele não está nem no 0,1, nem no 0,2. Concorda? Quanto que... Oh, deixa que eu não preciso... Quanto que ele usou lá no nosso exemplo? Ele falou, aqui ele usou 0,1. Talvez eu que tenha pego a aba com um pouquinho errado, mas ele... Opa! Ele usou a primeira linha. Ele está triscando na primeira linha, né? Isso. Talvez se eu tivesse pego um pouquinho mais para baixo, eu acho que teria pego o 0,1 mais certinho. É que o certo é imprimir isso e pegar com uma régua, né? Para ter uma escala. Cada 0,1 aqui vale 1 centímetro, cada 0,2 vale também, daí você tem uma escala. Aqui eu não estou numa escala muito boa, tá? Mas, deixa eu ver, aqui ele está bem mais perto do 0,1. Então ele adotou 0,1. Acho que eu que dei uma mancada ali, podia ter puxado um pouquinho mais a linha, mais certo. Mas deu 0,1. Tá? O que eu faço? Por enquanto, deixa quieto. E vamos para o outro. O outro é D' sobre A. Deu 0,13. 0,13 do meu ábaco, olha lá, é o ábaco C. Está mais perto do 15 do que do 20, né? Correto? Sim. Né? Sim. Então você vai pegar o mais próximo. Ó. 0,15 é o C, 0,16 é o C, 0,14 e 13 também. Se eu passar, deixa eu reformular. Entre o 10 e o 15, eu tenho 5 números na escala, correto? O ábaco B, eu vou usar o 10, o 11, o 12, o 12,5 eu uso o ábaco B. Passou para o 13, já está mais perto do C, não é? 13, 14, 15 é o C, 16, 17 é o C, 18 ele já passa para o ábaco D. Entenderam? Não? Sim? Talvez? Sim? Todo mundo? Sim. Então, Sim. recapitulando.
Se eu tenho valores, eu tenho o ábaco 0,10 ali, o ábaco B. Poxa, o ábaco B é o 0,10. Então, somente valores de 0,10? Não. Não é somente o de 0,10. É um pouco acima e um pouco abaixo. Entre o 0,10 e o 0,15. Para o 10, eu vou usar de 7,5 a 12,5. Vocês entenderam? Que é a metade do intervalo entre o 5 e o 10 e metade do intervalo entre o 10 e o 15. Fechou? Então, eu usei o ábaco C. Ábaco C. E lá, quem tiver com o material aberto, fala para mim, o V a gente já sabe quanto que deu 0,662, e quanto que deu o W, ou Mi Y. Ninguém está com o material aberto? Ninguém pode me ajudar? Mi Y é 0, professor. Mi Y é 0. Então, ó, 0 e 0,6, onde é que ele vai dar? 0. O W está abaixo do 0. Correto? A linha do W, 0 é aqui. E ele está aqui assim, né? Bem no polegar. Vamos pelo polegar. Mi Y é 0? Tem certeza? Não. Mi Y é 0,05. Aqui, ó. 0,05. Que está aqui, ó. Bem nessa linha. Tá vendo? A mãozinha passando na linha. Até 0,6 ela vai estar bem no polegar. Mais ou menos aqui, né? Isso? Concordam comigo? Todo mundo aprendeu a usar o ábaco? Isso aí. Tá? Agora entendi. Tava meio perdido, mas agora deu para entender. Mais alguém tá perdido? Eu faço de novo, vou pro quadro, gente. Qualquer coisa. Tá? Então aqui, ó, bem no polegar. Tá abaixo da linha W, que é 0. Esse primeiro W é 0. Então, se ele tá abaixo de 0, ele é 0. Eu não preciso usar o W. Vamos lá para a conta. Então, olha só. W igual a 0. Quando o W é 0, eu uso a armadura mínima. Quando o W tem um valor, eu calculo e comparo. Como é que a gente faz? Primeiro, descobre a armadura mínima. Ou é 0,15 de ND sobre FYB. 0,15, o ND 532. FYD 50 sobre 1,15. Deu 1,84. Ou ainda 0,4%. Um parâmetro que a gente tem que saber calcular é que o concreto armado na parte de pilares, ele vai em mínimo de 0,04% da área do pilar em armadura até um máximo de 4%. Por que máximo de 4%? E por que? O que vocês acham? Isso estamos falando para o concreto C20. Vamos lá para o quadro. Como é que é a situação, professor? Vamos lá para o quadro. Eu tenho um pilar. Vamos pensar num pilar de 20 por 20. Tá? 20 por 20. Eu tenho uma área de concreto mínima. A área de aço, a S, igual a 0,4%. E eu tenho a S máximo de 4%. Certo? O mínimo primeiro eu vou explicar o máximo. Por que será que esse máximo é 4%? De onde vem esse número mágico? É bem simples. Qual é a resistência do concreto comum em MPa? 20. 20. Qual é a resistência do aço? 500. Certo? 500 é igual a 100% de resistência. 20 é igual a 4. 200. Ou 20 é igual. X, né? Eu não sei. 2 dá 200. 200 corta 100. Dá. Opa. 4. Dá 4. Né? Isso? Isso. 4% é a resistência do concreto em relação ao aço. Se é 4%, vocês viram que o máximo é 4% da área?
Porque se eu passar ali 4%, quem vai estar fazendo mais, resistindo mais no pilar é o aço e não o concreto. Então, teoricamente, eu estaria fazendo um pilar de aço. Então, eu deveria calcular uma estrutura de aço, não uma estrutura de concreto. Entenderam? Sim? Ficou meio confuso pra mim, pelo menos. Então, vamos de novo. Sim. Ó, digamos que eu tenho um pilar que aguenta 100 toneladas, ok? Quando eu tenho esse pilar, 96% da carga da área é de concreto e 4% no máximo é de aço, ok? Certo? Sim? Nesse parâmetro, dessas 50 toneladas, pela resistência de cada um, o aço está resistindo 50% e o concreto 50%. Cada um está resistindo 50 toneladas. Poxa, professor, como assim? É que o aço, que está aqui, vamos fazer de conta que são só 4 barrinhas, ele é tão resistente que somente 4% dele resiste a mesma coisa que 96% do concreto resiste. Então, no caso, seria assim, professor. Essas 4 barras de aço que tem aí resistem a mesma coisa que esse tamanho 20 Se por 20 fosse de concreto. 4% de aço, tá? Aham. Tá? Tendo como base os 4% para 96%. Então, você vê os 4% dessa área. Vamos fazer uma conta bem certinha. É um pilar de 20 por 20, então a área de concreto é igual a 400. Tá? 4% de 400 é 1,6? Não. Ou 16? 16. Isso? 10% é 40, 16. 4% é 16. Ok? Sim? Aham. Tá. Então esse pilar ele tem 400 de área de concreto e de área de aço, em vermelhinho, ele tem 16. Qual é a força máxima que eu estou utilizando? O que eu tenho para o concreto? A força, tensão, é igual a força sobre a área. A tensão, meu concreto é 20, vezes a área que passa para cá, vezes a área de 400. Eu tenho a força, 8 mil, né? Estou fora de unidade, porque eu estou multiplicando a área em centímetro por MPa. Tá errado? Tá errado. Mas é só para fazer a conta rápida. E se eu fizer para o aço? Para o aço vai ser os 16, que é a área dele, vezes quem? Deixa eu colocar a área em área e tensão em tensão. A tensão do aço é 500, vezes a área dele, que é 16. Quanto que dá 500 vezes 16? 8.000. 8.000. Estão vendo que a resistência máxima deles se iguala? Aham. Sim? Sim. Se ela se igualou, quando eu fizer o máximo de carga, vai aguentar 16.000 aqui, não vai? Metade para o aço e metade para o concreto. Concreto. Tudo bem? Agora, se eu mexer nessa porcentagem, eu colocar menos aço, o aço vai aguentar menos que 8.000, correto? Correto. Sim, então vai continuar sendo um pilar de concreto. Agora, se eu colocar mais, se eu colocar 20 aqui, 20 vezes 500 dá 10.000, né? Isso? Isso. Isso. 10.000, ele aguenta mais do que o concreto, para esse caso. Então, o pilar, se ele aguenta mais, o aço aguenta mais, então é um pilar de quê? De concreto ou de aço? De aço. De aço, porque o aço é o que manda na relação agora. O aço faz a maior parte da força. Então, eu devo calcular um pilar de aço. Isso é estrutura metálica, não estrutura de concreto. Ficou mais claro agora? Do porquê Sim. o limite é 4%?
Aham. Esse limite sempre vai ser 4%? Não. Se você pegar um concreto C30, C40, logicamente, como a relação entre resistência do aço e do concreto diminui, ele vai aumentar o AS máximo, tá bom? Mas tem uma tabelinha da norma 6118, que a gente provavelmente vai ver semestre que vem. Beleza? Então é só para saber de onde vem. E o mínimo de zero, o AS mínimo de 0,4% é parâmetro de norma. Os caras decidiram que 10% do máximo vai ser o mínimo. Só para manter. Se você for pensar, dá mais ou menos 4 barras de 10, tá? Sempre o AS mínimo. Menos que isso não pode, e aí fechou. Não posso colocar menos que 4 barras de 10, que é a verdade. Não posso colocar barras no pilar. Eu já falei isso para vocês ou não? Que o menor diâmetro de barra para pilar é 10. Falei isso ou não falei? Eu não me lembro. Mas Falou já da norma. da norma diz, para pilares o Nossa, menor área é 360, né? E a menor dimensão de barra é 10 milímetros. Então não vamos fazer pilar com 4 barras de 8, 4 barras de 6,3, se vocês estão fora de norma. Professor, estou fazendo um murinho de divisa de 1,5 m de altura. Preciso 4 barras de 10? Não, não precisa. Tá? É um fim não estrutural. Mas agora fiz uma casa e só um puxadinho, uma garagem. Preciso de 4 bases de 10? Se você não quiser colocar o seu nome em risco, precisa, tá bom? Beleza? Entendido? Beleza. E aí? Depois que a gente viu tudo isso, escolha da armadura principal. Primeiro, vamos calcular para o ASX, porque para o ASX eu tive um W, para a ASY não tive W. Então vai ser o WAC FCD sobre a FYD. W, 0,1, o AC, 600, FCD, 2, que é o concreto dividido por 1,4, e 50, que é o aço dividido por 1,15. Deu 1,97. O AS mínimo a gente gerou 2,4, então eu vou usar 2,4 nesta direção. Agora no ASY. O ASY, eu só tive o W. Então, se eu colocar na equação aqui para SY, W0, 0 vezes 600 vezes FCD e FYD, vai dar 0. Então, já vou achar direto o mínimo, entenderam? Ou não? Sim. Tá. Então, beleza. Achei que o ASX, numa das direções, da armadura principal, é 2,4. Vamos ver. Eu preciso de barras de no mínimo 10 e no máximo B sobre 8. Base sobre 8 é 200, dá 25. Então vai ser entre 10 e entre 25. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? 2,4 dividido por 0,79. 0,79 é a área do aço de 10. Querem ver a tabela? Não precisa. Eu quero ver a tabela. Já sei de cor. Já sabe de cor? Já fiz tanto esse troço? Já. Do 10, do 12 e do 16. Eu já esqueci algumas. Ó, 0,79 é o de 10. Tenho 2 barras, 1,57, 3 barras, 2,36. Você fala, poxa, professor, mas eu tenho 2,40, não dá para usar 3 barras? Gente, se eu usar 3 barras, o que vai acontecer? Quantos cantos tem um pilar? 4. Um pilar quadrado ou retangular tem no mínimo 4 cantos. Então, não tem como eu colocar menos que 4 barras. Então, se é 2,40, eu poderia colocar, digamos, 4 barras, aqui, 5 barras de 8. Não pode, não. Por que não pode? 8. Porque é de 8? Primeiro, porque é de 8. Segundo, porque é 5 e é 5 número barras. ímpar. 5 você não tem simetria. Por quê? Porque no pilar... Vamos lá para o quadro de novo. Todo mundo aqui no quadro comigo. No pilar, gente, se eu causo
um momento para cá, lá embaixo ele responde, aqui eu vou esticar esse lado de fora. E aqui, quando ele responder, ele vai responder esticando o lado de dentro. Então, na base, eu tenho que armar do lado de lá. E no topo eu armo do lado de cá. Por quê? Esse momento deve estar sendo causado, digamos, por uma viga que está torcendo aqui para baixo. E o pilar continua, correto? Quando ela torce, ela faz com que esse lado vá para cá e esse vá para cá. Certo? Sim? Então, ó, está esforçando de um lado, aqui está esforçando de outro. Então, eu não posso armar só de um lado. Não posso. Tem algumas ressalvas. Qual que é a ressalva? Quando eu já falei sobre os postes de luz, né? Ou não? Já, né? Não. Quando você tem poste de luz, você vai colocar eles. Muitas vezes, muitos dos postes, eles são em H para economizar concreto e aumentar a resistência. Opa, cafeínas. Em H. E às vezes, esse poste, ele é com muita armadura de um lado e pouca armadura do outro. Por quê? Porque o poste, você vai ter um poste aqui e vem os fios. Vamos pensar no poste aqui. Vem os fios. Tá? Se ele está assim, ele está recebendo um momento nesse sentido. Tá? Sim? Sim. E aí você vai colocar outro poste lá. Só que quando você colocou outro poste e puxou os fios, esse momento aqui desaparece, porque isso aqui equilibrou. Mas esse poste agora tem o momento aqui. Não tem? Sim. Sim. E assim por diante. Então, vale para a hora de esticar os cabos. Depois ele não precisa mais. E outra hora que vale é quando você está carregando o poste, ele está aqui, sei lá, em cima do caminhão. Um caminhãozinho aqui, ó, né? E aqui em cima está o poste. Já viram eles na rodovia sendo transportados assim? Não. Já. Não. Né? Eles estão geralmente em cima da caçamba aqui, tá? Nossa, que caminhão mais feio esse aqui. Tá? E o cara vai içar ele pendura aqui no meio e levanta com o muque. Não é? Quando ele faz isso, ele tem muito mais momento de um lado do que do outro. Então o poste tem um lado correto de ser içado. Ultimamente, se caiu por terra, a galera tem caprichado dos dois lados e falado, foda-se, né? Vamos armar. Mas se o Célio estiver aí, ele não me deixa mentir, tem alguns casos que os postes têm mais armadura de um lado do que do outro. Tá, então eu posso armar mais de um lado do que do outro se eu realmente tiver uma situação específica em que eu tenha mais momento de um lado do que do outro. Mas não acontece isso numa construção. Geralmente, o que acontece no topo de um lado do pilar, acontece na base do outro lado. Né? Então, você tem que armar dos dois lados iguais. Outro lugar que você tem que armar diferente, eu já falei também sobre muro de arrimo ou não? Não. Eu tenho impressão, gente, eu repito muito, porque são várias aulas, várias turmas, e a gente acaba falando de vários assuntos em comum. Então, se eu estou repetindo assuntos, vocês me desculpem. Mas eu tenho um barranco, e aqui eu tenho um muro contendo ele. Tá? Segurando. E aqui tem uma fundação, e aqui continua a terrinha, que é o nível do sol. Tá? Esse muro, ele vai ter alguns pilares. Vou pensar aqui. Quando a terra quer descer, ela quer tombar o muro para esse lado, não quer? Sim? Sim. Existe alguma maneira, um tipo de chuva, de vento que vai dar que ela queira tombar para esse lado? Não. Não. Nunca vai ocorrer. Então o pilar sempre vai querer fazer isso aqui, né? Correto? Correto. Tendo tração do lado da terra e compressão do lado de fora do muro, né? Sim. Sim. Então, você acha justo armar só do lado de dentro o muro? Não é que só do lado de dentro, mas armar mais do lado de dentro do que do lado de fora?
Sim, porque o aço vai responder à tração. Isso, perfeito. Então, essa é uma ocasião em que eu não preciso ter barras simétricas. E aqui na viga, vamos fazer de conta agora que aqui em cima tem uma viga. E essa viga eu tenho que armar do lado de dentro ou de fora? De dentro igual o pilar ou de fora? E por quê? De fora, né? Ela vai estar tracionando mais perto de fora. Isso mesmo. Ao contrário do pilar, a viga tenta fazer isso aqui. A barriga dela tenta ser para fora, né? Ela tenta estourar. Quando ela tenta estourar, eu tenho que armar a viga do lado de fora, porque do lado de fora tem tração. Então, quando eu vou precisar... Oi? Essa viga daí, professor, não precisa fazer ela tão alta? Não, é porque aqui em cima não tem muita pressão de terra, tá? Mas ela funciona como viga cinta, porque se eu quiser fazer um piso para cá, alguma coisa, ou é bom ter uma viga cinta. Porque se eu não fizer ela aqui em cima, provavelmente, se for no muro de contenção, ela vai ter uma viga aqui embaixo, tipo baldrame, e uma no meio, tá? Porque se você não colocar a viga cinta e só completar com um tijolo, o tijolo não tem função estrutural. Então eu faria sim sempre uma viga para tapar. Mas não que lá em cima ela vá receber a maior força. Ela recebe as maiores forças quanto mais para baixo. Já o momento aqui também é mais próximo à base. Isso aí dá para fazer um diagrama e analisar com empuxo de terra e tal. É bem de boa. Agora, se você quer fazer um pilar de um edifício, sempre simetria. E eu vou passar uma jogadinha agora para vocês, bem interessante. Vamos falar que eu tenho um AS, esse pilar, ele tinha... A gente já viu que eu preciso usar 4 barras, 5 não pode, 6 pode, 8 pode, sempre números pares. Nós vamos fazer de conta que esse pilar aqui, ele é mesmo 20 por 30. E eu calculei o AS X e deu 5. E o AS Y deu 4. Tá bom? Pode ser? Fiz lá as contas e deu AS X. Quem que é a minha armadura principal? Quer entrar ou não quer? O gato tá arranhando a porta. Gente, qual é a armadura principal? X ou Y? Caiu a live que ninguém tá me respondendo? Eu vou chutar no X por ser maior, não? É o maior. Esse é o principal. Sempre a maior é a principal. Ponto. Justo, né? Tá, então eu vou escolher pro X. Lá no meu... Na minha tabela, eu achei aqui para 5, eu tenho 4 barras de 12,5, tá bom, né? Que vai dar 4,91. Então, 4... Ah, eu queria fazer com mais, gente. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver. Não, sei, eu vou usar 6 barras de 10. Então vai dar 6 φ de 10, tá? Certo? E para 4, eu teria mais ou menos... Eu teria... 4 seria 5 φ de 10, né? Tá bom? Qual que é a direção X? Essa. Então, nessa direção, eu tenho que armar. 6 barras vai dar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Quer dizer, quando esse pilar... Essa é a direção X, então eu tenho que armar aqui. Perdão. Porque é o X que está torcendo, né? O X que está muito esbelto. Então eu tenho que colocar assim. Quando eu faço isso e isso com o pilar, eu empurro ele para lá ou para cá, essas 3 barras funcionam e essas 3 também.
ora a compressão e tração, ora inverte compressão e tração, muda de lado, correto? Correto. Ó, pensando no pilar de pé, assim. Ele tá aqui, então eu fiz o movimento para cá, aqui esticou a barra do lado esquerdo. Quando muda, o lado direito, e assim por diante. Se eu colocar uma barra no meio, ela funciona? Lembra da viga? Quando a gente coloca uma viga, coloca a armadura aqui embaixo, é boa. A armadura em cima, beleza. Agora a armadura no meio, passando pela linha neutra. Ajuda em alguma coisa? Não, porque não Não. tem esforço. Não, porque não tem esforço. Então, quando eu vejo essa armadura aqui para X, ela serve para Y? Não. Não. Quando eu vejo para X, eu vejo que ela serve, beleza. Mas quando eu vejo para Y, a armadura em Y só me funciona essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Porque o pilar, por definição, em maioria dos casos, a linha neutra passa no meio. Ela passa assim, né? Quando eu faço em X é para cá e para cá. Quando eu faço Y para lá e para lá. Correto? Tá, mas em Y ele falou que precisava 5 barras de 10. Quantas barras estão funcionando em Y? 4. 4. Por quê? Porque 2 estão passando pela linha neutra dele. É isso que eu quero? Não é. Então eu vou ter que colocar 5 barras. Só que essas 5 barras não dá. Tem que ser par. Então eu vou colocar uma barra aqui e outra aqui para conseguir satisfazer as tensões no eixo Y também. Entenderam? Sim. Ficou claro? Então, assim, eu vejo qual é a principal. Vejo se na principal, fazendo a escolha da principal, ela vai satisfazer a secundária. Não é o nome secundária, mas a que não é a principal. Tem casos, a maioria deles, sempre satisfaz. Mas tem casos que não, que foi esse aqui que eu chutei, uma situação hipotética, tá? Então, se ele não satisfez, eu vou ter que colocar armadura para as duas, e aí a armadura ficou, em vez de 6 φ, eu fiquei com 3, 6, 8 φ. Então teve uma soma de armadura. Entenderam? A armadura foi somada. Nesse caso, ela já era 2.4. E aí com 4 φ de 10, ela ficou 3.14. Ficou exagerado, né? Ok? Ficou muito alto o valor do AS. Façam para mim, é um pilar de 600, né? 600 é igual a 100%, 3.14 é igual a X. Quantos por cento de armadura tem aí? Aqui ele já fez. 0,52. Está entre 0,4% e 4%? Tá. E está bem econômico até. Em média, o pilar normal vai ter 1%, 1,5%. É bem aceitável, tá? Professor, mas quando que vai ter muita taxa de armadura? Simples, gente. Quando você quiser diminuir a área do pilar, você vai colocar mais aço. Igual na viga. Quanto maior a viga, menos aço vai. Quanto menor a viga, né? Você aumenta o concreto e diminui o aço. Aumenta o aço, diminui o concreto. Beleza? Escolha do estribo da armadura transversal. Ele escolheu 5 milímetros, ou φ sobre 4, que dá 2,5. Logo, não dá para usar 2,5, porque o menor é 5. O estribo é 5 milímetros ou mais. Não pode 4,2. Distância mínima de proteção é 20 φ transversal, ou seja, 20 vezes 0,5, que é o estribo que eu escolhi, 10 centímetros. Eu não posso deixar o pilar sem proteção com mais de 10 centímetros.
verificação do espaçamento longitudinal, que é o espaçamento para passar a brita. Então, é 1,2 do agregado, ou 2 centímetros, ou 1. Deu aquele que a gente já conhece. 2,28 vai ser entre 2,28 e 40 centímetros, ou 2 vezes a base, que também é 40. Então, tem que ficar entre 2,28, 2,3 e 40. Esse é o espaçamento máximo 40 e mínimo 2,28. SH vai ser A menos 2 vezes C mais φ transversal menos N vezes o número de barra longitudinal N menos 1. O que ele está fazendo aqui? 30 é o maior espaçamento que eu tenho, não é? 30 é a altura do pilar. Não é a altura do pilar? Menos 2 vezes o cobrimento mais 2 vezes o φ. Deixa eu ir lá no quadro. Dá uma olhada aqui, gente. Nosso pilar ficou assim, ó. 4 bases de 10. Correto? Essas bases de 10 ainda passa aqui um estribo, correto? Então eu vou descontar o cobrimento, 2,5, o estribo, que é 0,5, dos dois lados. Isso aqui dá 2,5 mais 2,5, 5, mais meio, 6. Já perdi 6 centímetros. Qual é o espaço que eu tenho daqui a aqui? Os φ são de 10, então aqui é 1 centímetro, e aqui também é 1 centímetro pelo φ. Então foi para 8. Qual é o número de vão que eu tenho aqui? É um vão só. Então, de 30 eu tiro 8, eu tenho 22 centímetros daqui até aqui. Isso é 22. Certo? Certo. Sim? Sim. Tá. Então eu tenho 22. Tá entre 28 e 40? Tá. Não estou abaixo do mínimo e não estou acima do máximo. O mínimo é 2,2. Por quê? Porque se eu fizer menos 2,28, se eu fizer com 2 centímetros, é capaz do agregado não passar e da bicheira. Eu já fui numa concretagem que o cara calculou, eu não sei o que aconteceu, acho que ele fez um erro no programa, deu tanto abaixo que deu 16 barras de meia num pilar desse, de 20 por 20, 20 por 30. Ficou tão próximo que quando jogava o concreto aqui no meio, ele não passava. E aí, na hora de desformar, ficou os aços tudo aparecendo. Ficou horrível. Duas coisas horríveis. A bicheira, né, aparecendo, e a primeira de todas é um pilar mal calculado. Chega a dar uma angústia na gente. Pilar mal calculado, galera. Meu Deus do céu. Você bate o olho num predinho não, um sobrado, 2 andares. Você vai usar 16 fio de meia? Acho que não, né? Só 16 fio de meia. Quanto que é o fio de meia? Fio de meia polegada. 1,23 vezes 16 vezes 500. Só para saber quantos toneladas vai dar. E faz. 16 vezes 1,23 vezes... Ah, não, é 50. Vezes 50. 984. 984. 100 toneladas. 100 toneladas num prédio num pilar, num sobrado. Lembra que cada metro quadrado é mais ou menos 1 tonelada. Esse pilar ia suportar sozinho mais ou menos 100 metros quadrados, que é basicamente mais do que o piso do próprio, do que um andar inteiro do sobrado, que tinha um andar a mais. Mas na teoria, se eu aplico 100 toneladas no pilarzinho de 20 por 20, ele aguenta ou não? Não aguenta. Mas você está vendo, ele fez um pilar de aço. Ele tapou muito. Ó, o pilar era 20 por 30, eu acho. 20 por 30 são 600, né?
Quanto que dá 1,23 vezes 16? 19,68. 20, né? Quase 20. Isso. 20 dá quanto DAS? Quantos por cento? 20 dividido por 600? 2%. 0,0328. 0,03 dá 3%. 3% de área. Ainda não estava estourando a área. Mas 3% é muito, gente. Muito mesmo. Então você bate o olho e fala, eita, tá estranho. Né? Tá estranho. Então você tem esse parâmetro. Quando passar de 1%, 1,5%, você já olha, fala, opa, o que está acontecendo aqui? Tá? Só um parâmetro para vocês. Verificação do strip vai ser ou 20, ou B igual a 20, que é o B, né, o mínimo deles, ou 12 φ longitudinal, que o φ longitudinal a gente está usando de 12, vai ficar como mínimo 12. Então eu vou usar espaçamento do strip como 12. Suplementar é desnecessário, pois não existem barras além de 20 φ da transversal da quina. O que é isso? Volta lá para o quadro. Aqui, ó. Se a barra estiver da quina muito longe, isso aqui passar 20 φ da transversal, que é 12,5 vezes 20, se essa distância for maior, eu tenho que, aqui eu deveria ter uma barra, eu deveria fazer um estribo duplo. Por quê? Porque quando eu coloco uma barra, ela tem uma área que ela consegue resistir. Quando fica muito longe uma barra da outra, o que acontece? Ficou muito longe, ficou uma região desprotegida. Por isso eu tenho esse parâmetro aqui, ó, 20 φ da transversal. Passou disso da quina, você coloca um estribinho complementar, ou pode ainda ser o gancho, tá? Comprimento de ancoragem básico. Então, para fazer esse pilar, vamos lá para o quadro de novo. Deixa eu colocar. Digamos que eu esteja trabalhando, isso aqui seja um prédio de 10 andares. Eu consigo fazer armadura de 10 andares de uma vez só? Vamos fazer 3 metros, então 30 metros de armadura de uma vez só. Tem como trabalhar assim? Não. Vocês já viram algum lugar fazer uma armadura de pilar com 2 andares e depois ir concretando? Não. Não. O pilar ele funciona da seguinte maneira. Você faz ele por andar. Tem gente que concreta em 2 vezes e tem gente que concreta o pilar inteiro. Isso todo mundo já viu, né? Sim? Sim. Pode concretar em 2 vezes? Pode? Pode. Por que pode? Porque ó, aqui está a tua fundação, né? Digamos que aqui eu tenho espera de pilar. E aqui eu concretei o pilar, tá? Quando eu concreto até a metade e faço a outra concretagem até o final, isso aqui está rolando compressão. Existe algum problema de ter rachadura aqui? Não, porque ele está apoiando um contra o outro. Agora, se fosse uma viga, isso aqui ia fissurar, porque não aceita a emenda, tá? O que não pode, gente, é emendar, poder pode, mas a gente não aconselha a emendar a armadura. Para que uma armadura fique bem aderida, ela precisa de uma largura de 3 passes, que é o que a gente está calculando agora. Então, terminei de concretar esse pilar, eu tenho que deixar um tanto acima e um tanto abaixo, que eu vinha das esperas, para que o próximo se fixe nele. Certo? Ok? E o número de barras tem que ser igual ao número de barras do pilar, para que elas possam encaixar uma nas outras e a gente amarra. Ah, professor, amarrar com o arame recozido, isso que garante aderência? Não. É o concreto lá no meio que garante aderência. E como é que fica? Força de tração do concreto, vocês já conhecem, 0,3 vezes FCK elevado a 2/3, deu 2,21 MPa, mais ou menos 10%, né? O FCTK, 0,7 vezes o que você calculou agora, deu 1,55. FCTD,
ainda pega esse valor e divide por 1,4, porque você está falando de emenda e eu quero ter uma boa chance disso dar certo, então eu aumento meu coeficiente de segurança. Deu 1,1. Aí eu falo, ó, eu estou trabalhando com condições de boa aderência, minhas barras são nervuradas e elas estão na região de boa aderência. E aqui ainda caberia o gancho, se tivesse. Mas pilar não vai gancho, então eu não coloco, né? E aí essa é a minha relação de ancoragem, N1, N2, N3. Multiplicando tudo deu 2,5. 2,5. O aço resiste 43, né? Já minorado. E a largura da barra, o tamanho, comprimento da barra vai ser φ sobre 4, que é da fórmula, FYD sobre FBD. 1 sobre 4, porque o φ é de 1 centímetro, que é o 10, né? Tudo bem? Estamos em centímetros. Então, se fosse o φ de meia polegada, seria 1,25. φ 16, 1,6. Né? Aqui é o que? O aço dividido por 2,5, que é o FBD, que foi calculado aqui em cima. Ele falou, olha, comprimento mínimo de ancoragem é 43 centímetros. E aí a gente vai para o necessário. Vai ser alfa, nosso alfa é 1, LB, AS calculado sobre a FC efetivo. O AS calculado era 2,4, o AS efetivo que a gente utilizou, lembra que a gente calculou 2,4, mas na hora de colocar as barras, para ser par e dar 4 barras, deu 3,14. E aí a gente colocou 35 centímetros. 33 deu 33 e a gente coloca 35. Vamos ver qual é o menor. O mínimo, 0,6 LB, 15 vezes o φ, ou 20. O mínimo é 26 e eu calculei 35, então eu vou usar 35. Olha lá, vou colocar 4 barras de 10 aqui e lá no final eu deixo sobrando 35 centímetros, tá? Esses 35 centímetros servem para colocar outra armadura dessa e fazer outro pilar em cima. Vai ser o suficiente para amarrar. Então, olha lá, 2N1 aqui em cima, 2N1 aqui embaixo, N1, cadê ela? N1, 4 φ de 10, L igual a 3. Por quê? Porque ele tinha 2,65 mais 35, comprimento 300. E aqui o estribo C era 15, 15, 25, 25 e 5,5 de dobra. Eu usaria 5 porque o φ é de 5. E aqui um resuminho do aço. Resuminho. São 4 barras de 10 com 3 metros, deu 12 metros. Peso, é só multiplicar pelo peso aqui da tabela, a barra de 10 pesa 617 gramas por metro. E aqui embaixo, 23 φ de 5. Que seria, opa, que errado aqui, ó, que era a cada, φ de 5 a cada, quanto que era? Cada 12, né? Cada 12. Então, nesses 265 centímetros, que o estribo não vai aqui em cima. Por que não vai estribo aqui em cima? Porque o próximo pilar que for aqui vai ter os estribos dele, tá? Então, você não coloca estribo aqui. Só deixa o ferrinho apontado. Tem gente que coloca o estribo aqui no final para ele não ficar entortando os ferros e tal, ficar mais firme. Mas, na verdade, enquanto você não coloca outra armadura. Mas, na verdade, quem vai estribo é o pilar de cima. E aí, ele dividiu por 12 centímetros, falou que vão 23 barras, bife de 5, unitário 91 centímetros, se você somar 15, mais 15, mais 25, mais 25, mais 5,5, mais 5,5, dá 91, sendo um total de 20 metros. E o peso deu 3,22 quilos. Usou 10 quilos de aço, 10,63. Volume do concreto é 2,65 da altura do pilar, vezes 20 por 30, né, 0,2 por 0,3, deu 0,159 cúbicos. E o consumo de aço foi 66 quilos por metro cúbico. E aí terminamos o pilar, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o FECalc
Como é que a gente calcularia isso? Vocês têm ele ou não? Não. Ainda não. Tenta procurar ali, gente. Eu acho que eu passei para vocês. Dá um find ali, tá? Tenta dar uma olhada. Ó, todo mundo conseguindo ver o pcalc aqui? Sim. Tem pcalc é um pouco diferente. Você vai testando e ele vai funcionando. Ó, o que eu tenho? Viga retangular? Retangular vazada? Circular? Ou circular vazada? Eu tenho retangular. Qual que é o HX? Em centímetros? 20. E o HY eu tenho 30. Tá? Que seção? Eu tenho seção única? Eu tenho seção biapoiada? Eu tenho seção em balanço? Que tipo de pilar que eu tenho? Vamos fazer de conta que eu tenho um pilar de seção única. Ou um biapoiado, como se fosse uma estrutura. Isso aqui é para pré-moldado, tá? Eu tenho 2,65 centímetros de altura, correto? Ok. Qual que é o próximo passo? Aqui, eu tenho momento em X, momento em Y e a força em Y. Vamos lá. Concreto é o 20, o gama é 1,4, o aço é o 50, a elasticidade do aço é 210 e o gama S é 1,15 do aço. Ok. Depois, eu vou fazer de conta aqui, ó. Eu vou colocar barras de 10 e eu vou colocar duas barras de 10 e duas barras de 10 em Y. Tá vendo que ele dá NX e NY? Olha aqui o desenho. Não tá falando que eu tô colocando 4 barrinhas? Só vou mudar o D' para o nosso, que é 4. Ok, tá vendo onde é que ficou? Certo? E aí, eu tenho momento? Não tenho momento de topo nem de base. Mas eu tenho um NK. Quanto que era o NK em kilonewtons? Vamos ver aqui. O meu NK era 380,5. 380,5. Não sei se ele entende ponto ou vírgula. Não vou incluir mais ninguém. Vou tirar esse cara. Ok. Coloquei. E a combinação? Não tem nenhuma. Taxa de armadura está dando 52%. E aqui eu vou mandar ele... Peraí. 52%. Será que eu tava... Combinação... O que está acontecendo? Ele está falando o que para mim? Esforço normal. Será que eu coloquei muito esforço normal? Tá, deixa eu ver se está em kilonewton. Tá em kilonewton. Kilonewton. Momento não tem. Deixa eu colocar 300. Vamos ver se ele vai calcular. Não está resistindo? Ao esforço normal, que estranho, gente. Normal, ele está falando que... Não. Diagrama de interação, normal, momento não tem. 750 cores. Ué? Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Tá. Deixa eu colocar uma barra mais parruda aqui. Só para ver o que acontece. Tá. Opa. Ok. Aí vamos ver o que aconteceu. Que estranho, gente. Será que ele tá em outra unidade? Não é aquela vírgula lá, professor? Pode ser a vírgula. Não, mas eu tirei ela. Ah, é.
colocar a senha aqui. Ué? Ah, aqui ele deu. Ah, ele tá usando... Ah, ele tá em... Não, ele tá em quilonewton, tá correto. Ele tá usando uma compressão. Eu acho que ele deve estar com alguma coisa na unidade. Eu tenho que ver o que aconteceu aqui. Deixa eu colocar seção única. Ah, porque eu acho que talvez tenha gerado instabilidade. Ok. Deixa eu só ver o que aconteceu. Ah, tá. Talvez tenha gerado instabilidade, porque o pilar de coisa. Não. Ele tá no limite aqui. 200. Será que ele está usando outra combinação? Deixa eu mandar calcular. Ó, quando você manda ele calcular, ele falou, olha aqui, ó, não atendeu. Por quê? Porque aqui, deixa eu ver se dá para ver. Tá vendo que a área de compressão está saindo da envoltória? Esse azul é o que pode acontecer. E esse gráficozinho aqui tá falando, olha, ele tá saindo um pouco desse azul. Não tá legal. Vamos ter que recalcular. Aqui ele está passando do pico de compressão. Então, não posso fazer esse pilar. Quando ele manda calcular, ele fala não. Então, o que você pode fazer com o pilar? Eu acho que está em outro... Acho que eu estou com um probleminha de... Eu acho que é de carga. Só confirmar aqui. NK 380 kilonewtons e o pilar é de 20 por 30. E aqui ele está dando em kilonewtons mesmo? Falou para colocar em 20, HX, Y 30 centímetros, está certo. Seção única que eu estou fazendo. Não, balanço não vai ser. Seção única. Errado com 206 centímetros, ok. Ele não está passando. Está falando que o momento não está legal. Que o momento não. Que o compressão. Então o que eu poderia fazer para esse gráfico aqui? Eu posso aumentar o aço. Colocar, sei lá, 3 barras e 3 barras. Ok. Vamos recalcular ele. Com essas 3 barras. Opa, aqui passou. Tá vendo? Agora, ó como é que ficou a envoltória dele. Bem pequeno. Se eu falar, opa, tá demais isso aqui. Vamos mudar para 12. Será que ainda passaria? Passou também. Se eu colocar 6 barras e 10, será que passaria? Esse programa Pcalc é muito legal por causa disso. Se você não sabe se teu pilar tá legal, você pode testar aqui, ó. Se eu colocar 6 barras de 10, nesse caso, não resistiria. Então, eu teria que colocar 6 barras de 12. Ok. E aí eu vou calculando ele conforme a combinação. Aqui passou. O que eu quero mostrar ainda? Eu posso mudar aqui, falar que tem um momento de 10 no topo e na base negativo 10. Em Y eu tenho 20 e negativo 20. Ok? E mando calcular. Olha só. Ele está em vermelhinho. Por quê? Porque eu coloquei um momento muito grande. E quando a gente vê aqui em momento, ele fala, ó, a seção não resistiu ao momento. Teu momento é muito grande. Teu momento é grande demais. Não vai resistir. Opa, vamos diminuir esse momento. Vamos colocar um momento de 5. Menos 5 e 3 e menos 3. Claro que eu estou fazendo uma coisa jogando valores. Opa, aqui resistiu. Aqui resistiu, resistiu. E olha o momento. Tá vendo o diagrama dele? Onde é que está dando o maior esforço? Na barra de cima da direita. Certo?
ele fala, ó, essa barra aqui está sendo solicitada. Se você precisar mexer, você vai ter que mexer em cima e na direita, certo? Então você pode brincar com esse programa, jogando valores e vendo se o pilar está funcionando ou não está. Isso é bem interessante. Eu não passei para vocês uma pastinha da pós? Professor, Deixa eu ver onde é que tem tá o o Pecalc, Pecalc. sim. Tem o Pecalc, né? Tem, só precisa instalar o Java. Ah, tá. Então o meu já está instalado. Então, beleza. Então, você pode usar o Pecalc, você pode brincar. E aqui tem um... Cadê? Dimensionamento de pilares. Tem essa planilha também. Essa planilha do professor Márcio. Era 380, né? Nossa carga. Deixa eu colocar 380. Tem momento? Não. Ele não colocou momento ali, né? 0. Base dela era 20. Altura 30. Distância 265. Das vigas que passam, não era 12 por 50 na horizontal? Era 12 por 50 ou 12 por 40? Deixa eu ver. 12 por 40 na horizontal e 20 por 40, né? 12 por 40 e termina? Não, ela continua. E 20 por 40, né? E continua. Por que ele fala que continua e termina aqui, ó? Sabendo que continua e continua é um pilar intermediário? E se você coloca termina? Ele fala, opa, é um pilar de extremidade. E termina. É um pilar de canto. Entenderam? Então, nesse, continua e continua. Tá? Bom, os coeficientes de segurança são iguais, o D' igual, concreto tá tudo jóia. Não é um pilar de canto e não precisa de rho. Olha aqui, ó. Ele já falou para mim o ND 532, falou AB, falou área de concreto, falou LX, LY, tá vendo? Olha os dois aqui, ó. Vamos acompanhar. Aqui, ó. 532.7. Cadê? 532, ele só não colocou a vírgula. 245, 255? 245, 255. Precisou calcular alguma coisa? Não precisou. E X e Y. Cadê? E X 866, 577. Olha lá os dois. Ó, o lambda. Tá aqui, os dois. E mínimo. O E mínimo é 210 e 240. Cadê E mínimo? 210, 240. O que mais? MD mínimo. 1117 e 1276. Certo? Falou aqui, ó. Calculou medianamente esbelto, pouco esbelto. Quando eu vi lá o W, deu 0,1, né? E o WY deu 0. Tá vendo que aqui ele fala, olha, eu calculei e deu 1,97, que era o que tinha dado aqui, cadê? 1,97. E aqui deu 0, então usou 2,4. Então qual que a gente tem que usar? 2,4. E ele só não fez não colocou as barras pra gente. Mas ele calculou tudo até o W. O W a gente tem que achar no como é que chama? A gente tem que achar no ábaco. Mas o resto a tabelinha fez pra gente. Legal, né? Essa aqui o professor Márcio que fez. Muito, muito, muito boa. Então você bate a conta e confere aqui. Ou vai direto aqui. Se você já está manjando como é que faz, você já faz direto aqui e acha o pilar. Só muda aqui se você tiver um pilar de canto ou de meio, sabe? Se o pilar tem momento, que é o assunto da próxima aula. Na verdade, não dá tempo de fazer todos os pilares. Então, a gente vai fazer esse
esquecer dos outros, porque eles caem de novo em concreto 2. Daí eu explico eles melhor em concreto 2. Quarta-feira, eu vou fazer um bate-pronto, galera. Vou fazer um exercício e vai ser simples. Vocês podem consultar as planilhas e tal. E eu vou estar tirando dúvida. Não vai ser muito grande, é só para dar a última notinha para quem precisa. E aí a gente... Vocês querem que abra hoje a entrega ou posso abrir quarta mesmo? Quarta. Quarta? Tá bom, eu abro quarta. Porque para mim é indiferente, eu não vou corrigir hoje, eu vou corrigir tudo junto, tá? Ah, mas você diz do que, professor? Eu vou abrir a entrega daqueles que aquele que vocês me devem, que eu esperei para, né? Uhum. Aquele das vigas, correto? Ah, esse pode ser hoje. Tá, eu posso abrir já, se vocês quiserem. E quarta-feira eu eu faço um exercíciozinho, dou os parâmetros e vocês me entregam na quarta mesmo, mas vai ser jogo rápido. Só quero que vocês tenham a familiaridade de jogar na planilha e tal, não vai ser nada absurdo, tá? Vai ser exercício de meia horinha. Pode ser? Beleza. Beleza, galera? Fechou. Então, Beleza. deixa eu só encerrar aqui e até